Fala galera, aqui é o professor Gessandro Vitorino, professor de Direito Penal do Fatrim Concursos. E hoje nós vamos discutir um assunto muito importante, que é exatamente a ilicitude ou antijuridicidade. A ilicitude ou antijuridicidade é um dos elementos da infração penal. Ela segue a tipicidade e é seguida pela culpabilidade. Então, na análise do crime, nós devemos levar em consideração a ilicitude. A ilicitude ela vai ser analisada a partir do momento que nós considerarmos o fato típico. Então, havendo a tipicidade da conduta na lei penal, nós passaremos para a segunda fase da análise, se é exatamente a sua antijuridicidade, se é a sua ilicitude. Mas para isso acontecer, o fato típico, ele deve ser reprovável. Sim, é isso mesmo. Quer dizer então que alguém pode cometer um fato típico, portanto previsto na lei penal, e ainda assim não haver reprovabilidade dessa conduta? Com certeza. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. E, eventualmente, uma pessoa mata alguém. O fato é típico, mas será ele reprovável? Será que toda vez que alguém matar outra pessoa haverá reprovabilidade desta conduta? A resposta é não. Nem sempre a conduta típica será reprovável. Por exemplo, se você mata alguém em razão de uma necessidade de se defender de uma injusta agressão daquela pessoa que lhe ameaça a vida, você, portanto, atua na tentativa exatamente de preservar a sua vida, usando os recursos disponíveis para se livrar daquela injusta agressão. E se isto levar ou conduzir ao resultado morte do agente agressor, nós teremos então aí uma conduta típica, um fato típico, mas seria reprovável? Então, matar alguém para preservar a própria vida em razão de uma injusta agressão não seria reprovável. Portanto, nós afastaríamos a ilicitude daquela conduta que seja, muito embora, típica. Perfeito? É por isto que nós precisamos observar quando não haverá a ilicitude do fato típico. Ou seja, no artigo 23 do Código Penal, nós temos as excludentes, as formas excludentes de ilicitude, ou seja, o fato era típico, porém, exclui-se a ilicitude. Não há crime, diz o artigo 23, quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. São as 4 possibilidades para que alguém esteja coberto numa conduta típica pela exclusão de ilicitude. O fato típico, mas sem reprovabilidade. Quando nós poderemos observar isso? Podemos observar isso no estado de necessidade, que está previsto no artigo 24. Veja só o que diz o artigo 24. Diz assim: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade quem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O estado de necessidade, então, é quando alguém, para, por exemplo, preservar a sua vida por um resultado que ele não foi o causador, por exemplo, um naufrágio, ele não foi o causador do naufrágio,
e, por ocasião desse naufrágio, ele se embate com outro náufrago para obter um único salva-vida que poderia garantir a sua sobrevivência, eles então, nesse embate, um mata o outro para salvar-se. A situação era de estado de necessidade. Uma aeronave em queda, em que há a possibilidade de as pessoas saltarem de paraquedas, mas há um paraquedas, 2 e 3 pessoas para usá-los. Entre eles há uma confusão, uma contenda, um agride o outro, um pode matar o outro para poder usar o paraquedas para se salvar. Isso nós temos o estado de necessidade. Não é razoável reprovarmos a pessoa nessa circunstância, por isto não haverá como impor a ela reprovabilidade, não haverá, portanto, ilicitude, mesmo tendo sido o fato típico. Já no artigo 25, nós temos a legítima defesa. Veja o que diz o artigo 25 a respeito da legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então observe que a legítima defesa, ela se caracteriza quando há uma injusta agressão. Alguém está agredindo de forma injusta. Alguém está ameaçando um direito seu ou de outrem. É por isso que nós podemos falar em legítima defesa própria e em legítima defesa de terceiros. Agora, a reação a essa injusta agressão, ela tem que ser, como diz aqui, quem usando moderadamente dos meios necessários. Então, o uso moderado dos meios necessários. E aí nós temos uma grande possibilidade de circunstâncias. Por exemplo, a pessoa vem me matar, vem com a intenção clara de me matar, eu estou encurralado, eu não tenho para onde correr, eu tenho que enfrentar aquela pessoa. Não há como eu fugir daquele ambiente. E ela vem com um punhal mata. E eu estou apenas com uma arma de fogo. E eu então saco da minha arma e disparo contra ela. Um tiro certeiro no meio do peito, atinge o coração. Não havia naquele momento como eu procurar um outro recurso, um outro meio. Não havia como eu tentar atirar numa parte menos letal ou não letal. Ele já está perto de mim e eu uso então desse recurso. Não havia outra forma de eu agir. Os recursos que eu tinha em mãos, que eu possuía, era aquela arma de fogo. E a possibilidade de minha reação era um disparo de tiro. E acertou nele de forma fatal. Há aí um uso dos recursos disponíveis. Eu não possuía outros. Há aí uma moderação. Eu dei um tiro. Cessou a agressão ou a ameaça de agressão. Parei aí. Foi suficiente. Aquela pessoa não vai mais me ameaçar, não vai mais me agredir. Então, ocorreu aí a legítima defesa. Da mesma maneira, se eu agir para defender uma terceira pessoa, e nesse caso, eu causar uma lesão corporal, ou até mesmo a morte em alguém, mas eu agi coberto pela legítima defesa. Há um parágrafo único do artigo 25 que diz assim: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Isso foi incluído recentemente pela Lei 13.964 de 2019.
Portanto, quando há uma vítima mantida como refém num assalto que foi interceptado, que foi interrompido, e tem toda aquela circunstância, alguém que estava em cárcere privado e está lá, portanto, como refém, né? E o atirador acerta aquela pessoa que ameaça a vida do refém, estará coberto também pela excludente de ilicitude, ok? Agora, é razoável nós também pensarmos, tá, na seguinte situação, tá? Quando nós falamos, tá, de ilicitude, excludente de ilicitude, há também o estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, um policial flagra uma ação de um assaltante. Esse policial, então, corre e intercepta o assaltante, cerceando a liberdade dele, prendendo, portanto, de forma flagrante, este assaltante. Ora, o policial, portanto, cerceou a liberdade daquele indivíduo que estava na prática de um crime. Mas a ação do policial foi dentro do cumprimento do seu dever legal. Como policial, como autoridade, ele precisava agir naquele momento. Então, ele está coberto pela excludente de ilicitude, porque estava cumprindo o seu dever legal. E o que seria, Gessandro, o exercício regular do direito? É muito simples. Causar lesão corporal em outrem não é um crime? Ou melhor dizendo, não é um fato típico? Sim, é um fato típico. Mas para ele ser considerado um crime, tem que primeiramente passar pela ilicitude. Seria ilícito em todos os casos eu causar lesão corporal? No exercício regular do meu direito? Como assim? Eu sou um pugilista, um lutador de karatê. Eu sou da equipe Cobra Kai e vou disputar um torneio contra o pessoal do Miyagi-Do. E neste combate, tanto ele quanto eu nos agredimos e produzimos lesões um no outro. Entretanto, nós estamos neste momento exercitando o nosso regular direito, que é exatamente de participar de uma disputa de pessoas qualificadas para isso, dentro de um regramento estabelecido também por uma entidade de esportes olímpicos, e que, portanto, não haveria aí nenhuma reprovabilidade da conduta. Estávamos, portanto, cobertos pela exclusão de ilicitude. Então, grave aí e registre. Nem todo fato típico é necessariamente reprovável, porque quando ele não for reprovável, ele estará coberto pelas excludentes de ilicitude. Quando, portanto, um agente não será considerado criminoso pela prática do fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Eu sou o professor Gessandro Vitorino, professor de Direito Penal da equipe Fatrim Concursos. Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.